todos e todas. Um prazer ter cada um de vocês aqui nesse mini curso da Casa Dias, que vai discutir a participação evangélica na ditadura civil-militar, ou pelo menos trazer elementos para a nossa discussão, né? E nós vamos ter 13 encontros nesse mini curso, né? Era para ser 3 terças consecutivas, mas tem o G20, né? Então, o dia 19 nós não nos encontraremos, né? E voltaremos no dia 26. Então é 5, que é hoje, 12, terça que vem, pula uma terça, dia 26. Nós dividimos esse encontro, o professor Novaes não está aqui, estava até explicando, porque ele tem uma das filhas dele, mora fora do país, e ele foi lá visitá-la, ele já retornou ao Brasil, mas está correndo atrás do prejuízo, né? Porque fica dias fora, aí as coisas se acumulam. Ele falou, ele voltou no final de semana agora, acho que o domingo, ou sábado, uma coisa assim. Ele falou, eu não vou conseguir chegar lá terça-feira, né? Mas na próxima terça e no dia 26 ele vai estar conosco aqui também. Nós dividimos esse percurso nosso em 3 temáticas, né? E aí eu já coloco para vocês aqui. Primeiro é o golpe antes do golpe. É o que nós vamos falar aqui agora, porque o que parte dos militares da Igreja Evangélica chamou de revolução e o que a esquerda sempre chamou de golpe, ele não aconteceu naquela madrugada de 31 de março para 1º de abril, que é quando se consumou, né? Até a apropriação da data, 31 de março, na verdade o golpe se consuma no dia 1º, mas como o dia 1º de abril no Brasil é o dia da mentira, isso ficou meio ruim associar a ação militar ao dia da mentira, e instituiu-se o golpe como data 31 de março. Mas antes de acontecer o 31 de março, aconteceram outras coisas que nós vamos ver, jogar algum tipo de luz nesse período, especialmente hoje aqui, tá? Na semana que vem, então, na terça, aí nós vamos esmiuçar um pouquinho mais como é que foi o apoio ao golpe militar, como é que esse apoio se deu, quais são os elementos que caracterizaram esse apoio. E no nosso último encontro, no dia 26, nós vamos aqui pegar um dos vamos dizer assim, dos movimentos mais interessantes que houve na Igreja Evangélica, um deles, que foi o movimento Diretriz Evangélica, que ocorreu antes do golpe, e tentar fazer um esforço de história comparada de como é que está hoje o movimento evangélico, né? Se lá atrás tinha uma tal de diretriz evangélica, parece que hoje faltam algumas diretrizes do evangelho entre os evangélicos do Brasil, né? E, logicamente, tentar vislumbrar alguns aspectos desse casamento engomado, que tipo de legado ficou, por exemplo, para a Igreja Evangélica nesse processo. A gente mandou para Casa Disso, então, eu não sei se... Eu já sei que o Edilson não recebeu, mas a gente mandou para Casa Disso a emenda e sugestão de alguns textos. Se você não recebeu, é só pedir para o pessoal da Casa Disso poder repassar para você depois, tá bom? Isso é bem tranquilo de ser feito aí posteriormente. Então, como a guisa de introdução, e aí até aproveitando alguns paralelos com aquele curso que tanto eu quanto o Novaes oferecemos aqui na Casa Disso, eu acho que foi em agosto, que falou sobre a formação do pensamento evangélico no Brasil, eu vou trazer algumas questões aqui só para poder reforçar, porque são questões fundamentais para entender por que é que a Igreja Evangélica embarcou no apoio à ditadura civil-militar. Para os evangélicos, regra geral, existe um tipo de liberdade que ela é intocável.
ou deve ser intocável, que é a liberdade religiosa. Você pode perder a liberdade de expressão, você pode perder a liberdade de pensamento, de consciência, se for esse caso, mas você não pode perder a liberdade religiosa. Então, qualquer coisa que ameace a essa liberdade, os evangélicos eles vão se movimentar, sair do seu lugar, que era um lugar, entre aspas, de um certo apoliticismo. Toda vez que alguém falou que a liberdade religiosa estaria ameaçada, os evangélicos se movimentaram. Entraram no espaço público com força para poder, entre aspas, contribuir para que se evitasse essa falada perda da liberdade religiosa. Tá? Honestamente falando, nenhuma das vezes que eles entraram no espaço público tinha assim, alguma coisa de concreto, assim, concretíssimo, né? Que desse justificativa para esse tipo de abordagem. Tá? Mas o fato é que esse é o grande temor das lideranças evangélicas, que é de perder o direito de pregar o que quer ser pregado. Sempre é a via do púlpito para fora, nunca de fora para o púlpito. Né? Então, esse é um caminho interessante. E como é que isso se manifestava, então, e quais eram os riscos, entre aspas, novamente, quando se fala nesse envolvimento da liderança evangélica no golpe que instalou a ditadura civil-militar. Novamente, havia o terror e o temor de que o catolicismo se tornasse uma religião oficial, e também havia o temor de que o comunismo fechasse as igrejas. A segunda parte nem parece um pouco distante dos nossos ouvidos, né? Nós passamos aí os últimos 5 anos falando que o PT iria fechar as igrejas, né? E olha que o PT nem é tão comunista assim, né? É um partido rosado, né? Deixou de ser vermelho já faz um tempo, né? Há bastante tempo, né? Concordo com você. Então, assim, o que motiva essa inserção no espaço público é essa ameaça da perda da liberdade religiosa. Do comunismo? Do catolicismo? Havia sempre se evoca esse pavor do catolicismo. Por exemplo, na Constituinte de 34, havia a ideia de que os católicos iriam fazer pressão para que eles tornassem a ser uma religião oficial no país. Então, aí houve uma movimentação entre os evangélicos, a liderança evangélica, para que evitasse esse tipo de mudança constitucional. Veja, a questão não é se estava acontecendo isso ou não. A questão é que o pavor é gerado a partir dessa alegação. Tá? Talvez em 34 tivesse um ou outro elemento que sinalizasse para esse tipo de coisa. Mas assim, muito... Sinalização assim, o farol lá na frente, você no alto do mar com o navio, vendo o sinal do farol. Na ponta. Na década de 60, assim, toda evolução social faz ou fez com que se evocasse, naquele momento, a ameaça da perda da liberdade religiosa. No caso, a maior ameaça, até então, sempre foi o catolicismo, e agora com a sombra. A gente vai ver aqui, eu trouxe alguns recortes até do SNI, tá? Documento do SNI, que está disponibilizado no Arquivo Nacional, para quem quiser pesquisar. E você vai ver como é que era alimentado esse pavor em relação, por exemplo, ao comunismo. Né? Então, é sempre teclando as teclas do medo, né? Sempre.
é assim que se gera engajamento, né? Pelo menos uma resposta mais imediata. Então, uma das coisas que foram colocadas, né, e é discutido na história dos evangélicos e a política no Brasil, é se havia um apoliticismo ou um antipoliticismo, ou se havia um apartidarismo. Né? Porque toda vez que os evangélicos acharam que tinham que entrar em alguma seara, eles entraram. Então, talvez o movimento evangélico tenha sido mais caracterizado ao longo da história, até mais ou menos aí a década de 50, início da década de 60, e começa a ter uma participação mais ativa, né? Aí, como a Constituinte estoura, e aí perde-se o freio, né? Nós temos aí hoje bancada evangélica e mais, mas toda vez que foi necessário, eles entraram na questão da discussão política. Toda vez que os evangélicos julgaram necessário entrar e fazer essa discussão, eles foram lá discutir. Então, talvez essa figura do antipoliticismo, do apoliticismo, que, segundo um historiador metodista, que é muito respeitado e é um cara muito bom mesmo, duplo nele, se deveria, talvez, a igreja espiritual estadunidense, né? Ou seja, a igreja está no mundo para cuidar das coisas espirituais, não para mexer nas coisas materiais. Ela tem que se fazer ouvidos moucos para os clamores, né, da rua e tudo mais. Parece que essa primeira influência maior que teve, parece que ela não se sustentou por muito tempo. No momento isso foi sendo perdido. E a outra coisa que marcou também esse movimento primeiro de não envolvimento com a política, né, era a postura anticatólica. Bom, se os católicos estão lá no meio dos políticos, nós estamos preocupados. A igreja evangélica sempre foi anticatólica aqui no Brasil. Tá? Ela quer ser o oposto. Até, eu disse isso aqui no curso em agosto, até porque é uma divisão de mercado, né? Porque se os evangélicos dizem que os católicos são tão crentes quanto eles, vai pregar para quem? Como é que cresce a igreja? Evangélica, no caso. Você tem que descaracterizar a fé do outro e dizer que a fé correta é a fé evangélica. Tá? Então, veja, eu estou concordando com a tese no sentido moralmente, isso está correto, né? Estou falando para vocês como é que funciona. Tá? E isso é uma constatação cada vez maior dos historiadores, né? Sejam aqueles que estudam ou estudaram esse fenômeno pela ciência da religião, sejam aqueles que estudaram pela história social, sejam aqueles que pegaram outros caminhos como a ciência social, as ciências sociais. Tudo esse movimento mostra exatamente isso, que houve uma das grandes marcas dos evangélicos no país é o seu anticatolicismo. Tá? Além dessas duas ameaças que sempre perseguiram, né, a comunista um pouco depois, que perseguiu o imaginário evangélico, há uma outra ideia que foi forjada, a ideia de que todo comunista é um imoral. Até aí não tem problema nenhum, porque deveria dizer respeito ao comunista lá, se ele é imoral ou não, o problema é dele ou dela. Mas a questão que atinge é que é colocado como se essa postura fosse uma postura de inserção ou de transformação da sociedade numa sociedade imoral. Tá? E aí, novamente, assim, a questão toda é a discussão assim, do que é o imoral. Né? O imoral tem a ver, para o evangélico, por causa da influência puritana inglesa, tem a ver com a questão da sexualidade.
Uma criança pedindo pão na porta de uma padaria para você, isso não é imoral para o Evangelho. Imoral seria se um casal estivesse pegando na porta da padaria. Isso é imoral. Então, são conceitos de moralidade, né, de moral, que são construídos a partir dessa influência puritana. E por que isso aqui é importante? Por causa dessa afirmação aqui. Os conservadores sabem acertar essa técnica. Por que os conservadores fazem tanto verão ou alugam um triplex na cabeça dos evangélicos do Brasil a todo o tempo? Porque eles sabem qual tecla apertar. Por que a esquerda não consegue falar com os evangélicos no Brasil? Porque eles não sabem apertar as teclas. A esquerda não sabe apertar as teclas. Como é, o que é que mexe? Então, por isso que se o governo do presidente Lula 3 for o melhor governo do mundo, vai continuar sendo horrível para os evangélicos. Por quê? Porque não sabe apertar as teclas. Há uma gramática específica, né? E um letramento que parece-me que algumas pessoas da esquerda se furtam a essa abordagem, né? E aí, logicamente, que isso estraga todo o processo. Então, duas coisas estão presentes, bem presentes, essas duas últimas aqui, nessa construção do imaginário no antes do golpe, né, no pré-golpe. A ideia de que todo comunista é imoral e a ideia construída através... Estou citando aqui só um exemplo, mas teve outros tantos, tá? Tinha um jornalzinho informativo chamado A Voz dos Mártires. Por isso você pode imaginar como é que a coisa anda. Né? E a construção de um imaginário de pavor, de perseguição aos cristãos. Né? Então, era isso que era veiculado nas igrejas, tinha um congresso falando sobre isso. Era interdenominacional. Isso que é o pior. Porque se fosse uma igreja só, ficava localizado. Né? Mas como não era uma igreja só, talvez seja por isso que tenha tido a atenção do SNI, entendeu? Para saber o que estava sendo falado. E a ideia é justamente essa, de uma construção de um imaginário de pavor. Né? O comunismo está aí para torturar os crentes. Então nós temos que evitar o comunismo chegar no Brasil, evitar obstacular a implantação do comunismo pelo Jango, né? Como se o Jango quisesse realmente implantar o comunismo no Brasil. Tá? Sério, o anticatolicismo, você diz que é uma coisa específica no caso brasileiro, dos evangélicos brasileiros? Por quê? Então, é comum entre... Bom, você assim, teve um momento histórico que foi das guerras de religião, né, ou as guerras religiosas. A classificação muda de acordo com a análise do historiador, mas assim, que gerou uma certa dificuldade no primeiro momento no trato ecumênico, de respeito entre aqueles que estão dentro de uma mesma tradição, que no caso é a tradição cristã. No caso do Brasil, o que aconteceu aqui? Além dessa dificuldade arquetípica europeia, nós tivemos aqui, primeiramente, o que eu já disse, que era a questão de... aqui é um país cristão, nominalmente cristão. Se a igreja evangélica vem para cá para propagar a sua fé aí dentro do ramo de protestantismo de missão, isso aqui para pregar o evangelho. Se eu estou pregando para cristão, então eu não converto ninguém. Então eu tenho que desqualificar a fé desse
para apresentar a fé verdadeira, que é a que eu trago. Então, essa é a primeira coisa, a questão do mercado consumidor. A segunda coisa é que esse protestantismo de missão que chegou aqui, na sua grande maioria, é o protestantismo estadunidense e do sul, escravagista. Então, esses missionários, eles, assim, em que pese todo o esforço evangelístico que eles realizaram, mas eles eram muito limitados. Para não dizer que eram muito preconceituosos também. Então, assim, talvez eles não tivessem uma abordagem fundamentalista, no sentido assim que eles eram convencidos pelo fundamentalismo, porque eles são um pouco anteriores, estão convivendo na mesma época que estoura ou que começa, entre aspas, o movimento fundamentalista estadunidense. Mas você vê esses elementos que marcarão o fundamentalismo estadunidense já presentes nesses missionários, entendeu? Então, aí, assim, é uma única verdade, não tem espaço para outra abertura, aí a coisa ganha aquele contorno de quase uma seita, entendeu? Assim, não tem outro grupo a não ser o meu. Inclusive, aqui no Brasil, até não muito tempo atrás, havia uma dificuldade de se ter uma conversa maior entre as denominações evangélicas. Você tem uma ideia. Quem conseguiu unir todo mundo foi o Bolsonaro, não foi Jesus. Tá? O Bolsonaro conseguiu promover essa união entre os diferentes grupos evangélicos. Tá? É um Messias de respeito, honestamente falando. Porque nem... É possível que a papai já teria uma influência nisso, porque algumas pessoas eram mais preocupadas com situação social e tudo. Eles teve alguma influência? Nesse preconceito evangélico, não. Tá? Posteriormente, conforme vai caminhando o fundamentalismo entre as lideranças aqui, passa a se usar as encíclicas papais que têm mais a ver com a questão da justiça social como elemento de reforço de que, olha, como é que eles não são verdadeiros cristãos. Então, tá? Aí é só um elemento de reforço, mas não é um elemento... Isso, tá? Então, basicamente é isso aí. Uma outra coisa que é preciso falar, e já vou passar aqui para o próximo slide, é assim, como é que se deu esse apoio, né? Então, logicamente que assim, você não tem um apoio no todo, né? Assim, todas as igrejas evangélicas, todos os membros apoiaram a ditadura civil-militar. Você tem apoio de lideranças. E você tem silenciamento de lideranças. Você tem entrega de lideranças para a tortura. Você tem... eu vou citar um caso para vocês aqui. Por exemplo, na mesma época que se tinha um pastor batista chamado Irlande Pereira de Azevedo. É um nome que vai aparecer constantemente aqui na nossa conversa. O pastor Irlande, ele era o presidente da Jumoc, que era o braço da denominação batista no Brasil, que estava responsável pelo trabalho com a juventude batista no Brasil. E aí você tem o Anivaldo Padilha, que era um metodista, Anivaldo, pai do ministro Eliseu Padilha, atual ministro das Relações Institucionais. O Anivaldo respondia por uma revista da Confederação Evangélica Brasileira e também por uma revista da Juventude Metodista chamada Cruz de Malta. Olha para esses dois casos. O Irlande tem uma foto dele com o presidente Médici.
o Anivaldo foi para tortura pela OBAN, Operação Bandeirantes. Entendeu? Então, assim, você tem lideranças que estão questionando e tem lideranças que estão apoiando. Uma discussão que vale a pena se ter é se houve, nas denominações evangélicas, um movimento assim de nós vamos conversar aqui, vamos fechar, vamos apoiar ou não vamos apoiar o golpe. Tá? Parece que talvez a IPB e a IPI tenham feito essa reunião conciliar no Supremo Concílio deles para definir o apoio. Talvez. Né? Há uma discussão sobre isso. Mas, por exemplo, os batistas, que teriam que ter uma assembleia para definir, não fizeram assembleia para definir apoio. Então, foram lideranças que decretaram apoio e silenciaram a voz dos demais. Esse silenciamento se deu através de entrega, denúncia ao aparato militar, ao DOI-CODE da vida, né? Se deu através da não veiculação mais da fala das pessoas, ou seja, numa época que não tinha rede social, o informativo do nacional era o grande eco, né, da fala dos líderes, né? Então, os líderes podiam mandar carta, texto, artigo, e não publicava mais, porque ele era um cara, a não ser que ele escrevesse, Deus é amor, você precisa de salvação, aí talvez publicasse o texto dele. Mas, textos devocionais, então, mas não mais textos que discutissem outras coisas, como acontecia. E o terceiro movimento é o movimento de exílio religioso, né? É quando esse líder que tinha uma certa ascendência e participação em alguns estamentos daquela denominação, daquele grupo religioso, ele é colocado na geladeira, né? Então, assim, ninguém mais convida ele para nada, ele não fala mais em lugar nenhum. Se possível, manda para o Acre, né? Porque é o local mais distante que se tem e aonde assim, o métier do nacional não passa muito, né? Muito. Passa, mas não passa muito. Então, a ideia é justamente essa daí. Isso aconteceu com diferentes líderes, né? E diferentes grupos, né? Você tem o Anivaldo, grupo na Metodista, gente sendo entregue, na IPI, gente sendo entregue, o Leonildo Silveira Campos, que é um professor da Unesp, não sei se continua lá, mas o Leonildo foi torturado também pela OBAN. Foi entregue por lideranças da IPI. E você tem outros casos, né? O caso dos batistas é mais difícil, assim, porque houve monitoramento, eu sei que houve perseguição, mas esses nomes são nomes avulsos e que estão esquecidos na história, né? Talvez o mais notório tenha sido isso eu descobri pelo SNI, não foi nem pelos batistas. Um ex-professor do Senado do Norte, que foi preso, torturado e depois migrou para os Estados Unidos. Tá? Então, só um parênteses aqui. Quando a gente fala Seminário do Norte, para os batistas presbiterianos, é Recife. Tá? E do Sul, no caso, batistas aqui no Rio e presbiterianos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, é Campinas. Essa ideia é porque, quando os seminários foram formados, o Brasil é dividido entre Norte e Sul. Então, o que estava para lá era Norte, Recife virou Norte e por aí vai. Então, é mais fácil pensar em que lideranças deram apoio ao golpe e não em que o povo inteiro entrou no golpe, né?
E talvez esse momento histórico nosso hoje seja ilustrativo para mostrar, né? Você tem evangélicos que entraram de cabeça no bolsonarismo e outros que não. Então, mais ou menos a mesma coisa aconteceu lá atrás, talvez não com a mesma intensidade que aconteceu nesse momento e não com a virulência desse momento atual, né? A virulência maior foi do entreguismo, né? Mas não essa da discussão, de excluir a pessoa, de mandar embora, o pastor mandar embora da igreja. Se você vota no PT, saia daqui agora. Você não pode celebrar a ceia com a gente e tal. Eu acho que isso daí, naquela época do golpe, não aconteceu dessa forma, né? Logicamente que os espaços, como eu falei, foram sendo tolhidos para esses que tinham um pensamento mais de esquerda, tá? Mas você tem, e eu falei isso no curso de agosto, você tem uma foto emblemática na Igreja Batista Memorial de Brasília, em que está lá o primeiro ministro evangélico do STF, que era um diácono batista, oriundo da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, que tinha feito o curso de Direito na UFMG, e ele foi guindado, né, para lá, e você tinha na mesma igreja o senador Aurélio Viana, que era do PSB. E tem uma foto no site da Memorial de Brasília em que estão os dois conversando sobre a construção do templo do memorial. Ou seja, você tem um cara que visivelmente é um cara conservador de direita, você tem um outro que é visivelmente de esquerda, e eles estão conversando sobre a construção, olhando a construção do templo, da igreja que eles frequentavam, e não tinha problema. Assim, não problema a ponto de um querer matar o outro, né? Mas tinham suas divergências, logicamente, né? Então, essa questão é que essa virulência é de agora, né? Então, me parece ser assim. Então, vamos lá? Só para ilustrar para vocês, logicamente que isso aqui é uma introdução ainda e tudo mais, mas só para ilustrar para vocês como é que se dá a questão do combate à imoralidade, do peso que a imoralidade ou que a dita imoralidade tem na cabeça dos evangélicos, né? Esse aqui é um documento produzido oficialmente pelos batistas, já nos estertores da ditadura, né? Isso foi em 81 que o documento é feito. Ele é entregue pessoalmente ao general Figueiredo, no Planalto. Mas é um documento que é produzido porque o Figueiredo, ele, até depois disso, acho que ele faz um pronunciamento à nação contra a imoralidade sexual, né? Só dois parênteses aqui. O primeiro deles é que eu tive, ao longo da minha vida, em certa ocasião, a oportunidade de conhecer um militar que era filho de um outro militar que trabalhou com Figueiredo no SNI. E esse militar me contou que ele era jovem ainda, e o pai dele chamou ele para encontrar, porque o Figueiredo falou que vinha para o Rio, de Brasília, e que ia para a Lagoa. E para encontrar num daqueles locais da Lagoa lá, não sei qual deles, para bater papo. E aí eu perguntou, você quer ir comigo, filho? Aí eu quero. Quando ele chega lá, tá o Figueiredo tomando uísque, mordiscando a Rita Cadillac. E aí o pai senta, o garoto cresceu. Rita Cadillac, na época, que era um Cadillac, tá, gente? Com todo respeito. O garoto cresce o olho na Rita Cadillac e o pai fala assim, se comporta, né? E o filho me contou essa história, falou assim, olha, meu pai mandou me comportar. Mas era quase impossível se comportar com ela ali, né? Então, e o Figueiredo era um cara casado, né? Então, assim, casado. Tinha um contrato de casamento, né? Se houvesse qualquer coisa política, ele poderia ir para o hospital sem fazer jornal.
estava na casa de uma namorada, o pessoal do negócio para o hospital. Aí. O meu irmão, ele era sobrevivido. Olha aí. Então, assim, segundo duas testemunhas, né, uma que não está aqui, outra que testifica aí isso, de várias, né? Então, veja, o que está por trás dessa, vamos dizer assim, dessa nota, dessa carta que foi feita e votada pela Assembleia da Convenção Brasileira. Veja, está tendo tortura, está tendo gente sendo morta, e ninguém toca nesse assunto. Porque o problema do Brasil é a imoralidade sexual. Tá? Então, eu vou ler aqui para vocês e com vocês o que está escrito, tá? Convencidos de que o povo brasileiro tem em Vossa Excelência... Aqui foi um excerto, né? O texto é um pouquinho maior do que isso. Pouca coisa, mas é um pouquinho maior. Convencidos de que o povo brasileiro tem em Vossa Excelência um autêntico guardião, manifestamos nossas apreensões, mas, ao mesmo tempo, esperamos que o governo venha a tomar ou determinar as providências tendentes a coibir os abusos daqueles que, deslembrando ou mal interpretando os altos ideais de Vossa Excelência no decorrer de seu governo, estão a implantar em nossa terra o império da imoralidade e da violência. Nosso progresso, nossa grandeza e nosso futuro no concerto das nações depende da base moral em que se assente a vida da nacionalidade. O testemunho da história dá-nos conta de que a imoralidade tem produzido efeitos mais desastrosos do que inimigos armados na destruição dos povos. Ao terminar a frase, a composição dessa carta, vem assim esse dizer lapidar: nossa disposição de orar por Vossa Excelência e seu governo, ao mesmo tempo que lhe hipotecamos todo apoio moral e espiritual. E nos anais da Assembleia seguinte, tem lá a carta de resposta do presidente, assinada de próprio punho. Não foi um carimbo, o presidente assinou aquela carta. É uma carta protocolar, presidente, mas está assinada de próprio punho, o que é um sinal de deferência, né? A comissão, olha aí os nomes, porque esses nomes vão se repetir sempre. Irlande Pereira de Azevedo, Nilson do Amaral Fanini, Delcide Souza Lima, José dos Reis Pereira, o último nome, Benezes Soares Ferreira, e aí o Heber Vasconcelos. O Heber tem um ponto de interrogação sobre qual é o nível de participação dele nesse movimento todo. Porque o Heber Vasconcelos, ele no ano anterior, ele vai com 63, anterior lá, antes do golpe, melhor dizendo. Em 63, ele vai com um grupo de evangélicos para um encontro com o Jango, em que tem uma música coral, tem uma fala de um pastor, tem a fala do pastor Heber, reconhecendo o Jango como presidente do Brasil. Então, assim, não dá para dizer, assim, lacrar, né? Dizendo que o pastor Heber era um desses que apoiaram o golpe. Talvez ele estivesse ali naquela figura de não importa quem é o presidente, eu respeito o presidente. Talvez seja essa a figura ou o ideário que esteja por trás. Logicamente que aqui tem uma questão, né? Porque quando é que cresce a pornochanchada no Brasil? É na ditadura. Então, assim, é o cinismo só, né? Dizer que Figueiredo e os demais generais estavam combatendo a imoralidade sexual, nunca estiveram.
professor também que a operação é uma forma de você aliviar as tensões sociais. Então, essa é uma questão que está na pauta, na discussão, né? Mas o que interessa para a gente assim, é que essa afirmação de que esses generais estavam preocupados com a moralidade sexual do povo nunca estiveram, né? Assim como também a gente pode estender isso para a figura do ex-presidente, né? Dizer que ele é um cara preocupado com a família, nunca esteve. Nunca esteve. Então, assim, eu, pessoalmente falando, fazendo uma digressão aqui, eu até não tenho dificuldade assim, maior em um cara que tem uma vida exemplar familiar e se vender assim. Não, eu respeito. Não posso concordar com o negócio dele, com a tese dele, mas eu respeito. A questão que se configura, ou parece configurar no Brasil, é que nós temos uma chancela da hipocrisia, né? Então, quanto mais hipócrita, mais bem aceita a pessoa é. E essa liderança é. É isso que causa espécie, pelo menos para mim, da forma de ver. Aí qual dos mártires? Um exemplar. Deixa eu fazer um negócio aqui antes para vocês verem. É um documento do SNI. Esse é um exemplar da Rosa dos Mártires que o SNI reteve para catalogar, tá? Para acompanhar. Aí eles citam aqui as análises dos arapongas são as melhores. Eu já li várias fatores deles, né? Algumas vezes eu me peguei rindo sozinho, né? E tem algumas análises que são bem curiosas, né? Tem uma delas que ou o cara errou, ou o cara não sabia o que estava falando, ou nós que não sabemos de nada. Então, tá de cara. Porque em uma das análises, nos documentos, que não tem a ver com a voz dos mártires, um araponga coloca o Dom Robson Cavalcante, que era reconhecidamente uma liderança progressista na Igreja Evangélica do Brasil. Ele coloca ele como sendo um deles lá dos militares. E aí quando eu li aqui, eu falei assim, peraí, deixa eu consultar os universitários, né? Aí eu mandei para alguns colegas meus e tal. Falei assim, Clemi, Xan, tal, não sei o que é isso? Fiquei sincero. Ou é muita viagem do Araponga, ou ele sabe alguma coisa que nós não sabíamos, que nunca desconfiamos, né? E o problema todo, assim, é porque essa figura, que é o Dom Robson Cavalcante, que virou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, quando ele se torna bispo, ele muda algumas posturas dele. Aí ninguém sabe se foi o status religioso que fez ele se adequar, ou se ele era aquilo ali e estava tentando ser outra coisa, mas se está tentando ser outra coisa, pode ser que o Araponga estivesse correto na análise dele, né? Então, os documentos que tem na ditadura estão disponibilizados no SNI, sempre tem um relatório junto, tá? Alguns bem circunstanciados, como esse aqui, veja que está cortado, tá? Tem mais páginas, e outros são só a nível, o nível de um dizer telegráfico, assim, sabe? Como se fosse um telegrama. Mas sempre tem um borderozinho que identifica e dá alguma explicação para nós. Então vamos voltar aqui. Então, claro. Vou explicar. Então, olha só como é que são as coisas aqui, ó.
a voz dos mártires de Jesus para o mundo comunista. Né? Então essa era a abertura do informativo. Então veja aqui, o comunismo avança, almas esplêndidas são aqueles crentes que deram testemunho da sua fé e foram presos, torturados pelo comunismo, né? Aí tem um parênteses, assim, você nunca sabe se foi torturado por causa da fé ou por causa da espionagem, né? Então tem essa questão, assim como também aqui no Brasil, o Brasil recebeu missionários americanos que eram da CIA, que não eram missionários. Então, a mesma coisa. E aí, quando um missionário foi expulso do país, ou ele é convidado a sair, às vezes ele é pressionado a sair, não é porque perseguição à fé cristã evangélica, é porque o cara estava aqui como um agente da CIA. Né? Os comunistas nos acusam, o povo russo oprimido. Aí, ó, sempre na linguagem sensacionalista, né? Os crentes são considerados na União Soviética como esquizofrênicos. Aí mostra uma reunião de oração, uma foto, e aí se coloca... Veja, essa reunião aqui é na União Soviética, ninguém sabe dizer, né? Entendeu? Não precisa saber dizer se é de lá. Basta colocar uma foto e jogar o que se quer falar. Esse jornalzinho aqui deixa eu ver se nesse daqui fala 80, esse aqui é de 85, por exemplo, tá? Mas isso aqui já é um processo depois de reedição, porque nos anos 60 eles tinham a voz dos mártires, tá? Isso aqui já é um grupo remanescente daquela lá de trás que retoma esse tipo de alimento, tá? De alimentação do sistema anticomunista. Aqui, em tese, é uma igreja batista que foi destruída na União Soviética. Então, vamos lá. Foi uma catástrofe natural? Foram os soviéticos, foram lá e destruíram tudo, dinamitaram a igreja? Foi na União Soviética? Então, assim, mas isso não importa, a partir do momento que você recebe um informativo desse e lê dessa forma, o crédito da legenda, então isso vai criando um estado de horror, né? Ou alimentando um estado de horror. Aqui é um exemplo de uma foto que eles colocaram, né? A legenda é literatura cristã escrita à mão. A ideia aqui é que estão driblando a censura, porque se os impressos recebem a censura, eles estão copiando o texto bíblico e outras coisas, outras literaturas mais, e repassando como se fossem cartas. E está passando por debaixo da vista, do controle da censura. Né? Então, isso aqui são exemplos. Né? Por exemplo, na década de 60, você tem, na Voz dos Mártires, a realização de alguns eventos, né, de encontros para falar exatamente sobre a igreja subterrânea, que é, em tese, a igreja perseguida pela cortina de ferro, ou debaixo da cortina de ferro. E aí, esse movimento que eles fizeram, ou que faziam, nesses eventos, era justamente para criar uma certa emoção de compaixão por aqueles crentes que estão lá sendo perseguidos e, ao mesmo tempo, de horror ao comunismo. Então, quando alguém hoje chega e fala assim, é impossível ser um crente e ser comunista, parte da explicação para esse tipo de resultado que nós temos hoje é justamente essa semeadura do pavor que vem lá de trás. Tá? E veja, não é só a Voz dos Mártires. Nos jornais das denominações, você tem artigos sendo escritos falando sobre isso. Só que até a década de 60 você tinha o contraponto, você tinha os pastores mais progressistas
rebatendo os argumentos. Depois acaba esse rebatimento praticamente, entendeu? Vai ter um caso ou outro isolado. No caso do Jornal Batista, que é um hebdomadário, né, um semanário, né, ele só volta a falar em relação à política praticamente, primeiro quando cita esse manifesto à convenção, e segundo quando um pastor de Volta Redonda escreve reclamando do governo Figueiredo. Mas a reclamação é por quê? Porque o Figueiredo instituiu o 12 de outubro como feriado nacional da padroeira. Aí o anticatolicismo grita, aí vaza a relação boa com a ditadura e com os generais, e aí tem que vocalizar esse espírito anticatólico. Aqui também, ó, na Voz dos Mártires, né? Crentes sendo visitados pela PM da Checoslováquia, né? Então, eles estão apanhando lá por causa, em tese da fé cristã. Na época era Checoslováquia, né? Agora é República Tcheca e a Eslováquia. Aqui são mulheres que foram também presas e torturadas, e essa aqui ela faz um testemunho dizendo que ela se sentiu agraciada por Deus por ser presa e torturada por causa da fé. Então, que alegria eu senti em ser torturada por causa da minha fé em Jesus, tal. Então, tudo isso está aqui nesses movimentos. Aqui é uma igreja batista que existia e que passou a não existir mais, em tese, na União Soviética. E aqui era um local que era uma igreja em que se fazia, o espaço se fazia batismos, e agora virou treino para a equipe olímpica ou para as equipes de nado. Então, para eles, isso era um absurdo. Novamente, assim, ao mesmo tempo que está acontecendo esse tipo de movimento na Europa, na Rússia e tudo mais, mais para cá no continente europeu está acontecendo a venda das igrejas. Igrejas tornando bar, casa de show, os templos, né? Isso não parou, continua acontecendo. Mas o problema é quando acontece no lado comunista. No lado capitalista, tudo certo. Não há problema. Porque se é para colocar que está se fechando igreja, ou está se acabando com as igrejas, ou dando outro destino aos templos, então que fale, põe aqui, ó. Tem aqui, ó, na Rússia, na Inglaterra, na França, na Alemanha, e vai falando. Mas não, a única coisa que interessa estigmatizar é justamente essa ideia de uma perseguição dentro do contexto soviético, né? Comunista e por aí vai. Deixa eu passar aqui para a gente. Então veja, lá no SNI, como o resultado do SNI, tem outros tantos. Tem um arquivo do SNI sobre a Voz dos Mártires, tem mais de 130 páginas. Que eles pegaram vários números e anexaram no mesmo borderô. Esse foi mais esperto que fazer um por um. Esse Araponga foi um pouco mais esperto que os outros. Tá? Lembrando que naquela época não tinha computador, né? Você não podia salvar o arquivo, reeditar, né? Imprimir novamente, você tinha que digitar na máquina de escrever tudo de novo. E aí, então, começa a nossa fala mais específica agora, né, do golpe antes do golpe, né? Então, a primeira coisa a assinalar assim, é que no meio militar houve também um golpe antes do golpe. Esse material aqui do general Nelson Sodré, eu descobri por um acaso. Eu estava num retiro da igreja, num hotel fazenda, e tinha uma biblioteca nesse hotel fazenda.
E aí eu fui conhecer o espaço do hotel, e aí vi uma biblioteca, parei na biblioteca, fiquei lá. Aí comecei a ver os livros e vi o livro do Sodré. Peguei esse livro, comecei a ler, eu falei assim, cara, eu estava na época fazendo essa pesquisa sobre o momento da ditadura, com os evangélicos, eu mandando documentos, e aí apareceu então, assim, o general Nelson Sodré, ele faz 3 marcações importantes, né? A primeira é que, para que houvesse o golpe, eles tinham que remover o Marechal Lott da função dele. O Marechal Lott era um militar exemplar, a todo mundo, o que tudo indica, né? E era um general que seguia a Constituição. Não é que ele era de esquerda, ele pavor de esquerda, mas ele seguia a Constituição. Então, o que a lei está dizendo? É isso? É isso que vai ser. Ele bloqueou a primeira tentativa alguns anos antes, e para que acontecesse, então, o golpe em 64, é preciso remover da função que ele tinha. E isso aí, essa turma armou no exército para tirar ele, dar uma aposentadoria para ele, e aí, quando ele sai, então, o espaço fica aberto. E a outra coisa que o Nelson Sodré fala é dessas 2 instituições de formação, entre aspas, de consciência dos militares, mais especificamente, mas também de uma liderança nacional, que era a ESG aqui na Praia Vermelha, Heitor? Na Urca ali? Na Urca. Tá. E o ISEB em Brasília, que funcionava em Brasília na época. E o Sodré fala, o ISEB ele tinha uma formação, uma pegada mais institucional. E aí, não sei se o Sodré estava, quando escreveu esse livro, estava meio mordido, porque ele foi preso, né? Ficou preso lá no forte de Niterói, e ele fala assim que a ESG sempre foi golpista. Então, essa era a ideia que ele defende nesse livro. Tá? Então, veja, os militares, segundo o Sodré, perderam a sua pureza e o seu apoliticismo. E eles entendiam que eles eram chamados a resolver e remover a corrupção abusiva no governo. Então, tem algumas partes para a gente pensar aqui. Primeiro, teve algum governo no Brasil que não teve corrupção abusiva? Vocês lembram de algum? Por que corrupção abusiva é só no governo de esquerda? Aí que fica intolerável? Então, veja, ninguém que está passando por corrupção. É só dizendo e salientando por que um tipo de corrupção incomoda e a outra é aceita. Ou, pelo menos, não se quer ver. Uma não consegue deixar de ver, e a outra não se quer ver. Então, essa é a questão que chama a atenção. E, logicamente, que essa noção, veja, é muito similar essa análise do Sodré é muito similar à análise que é feita para os evangélicos, que era uma turma que tinha uma certa pureza, um certo apoliticismo, e que começa a se enfronhar e perde a pureza e parte para um adesismo em que tem alguns tipos de troca e retorno por esse apoio. Né? A gente vai ver na terça que vem alguns tipos de retorno que foi feito, né? Premiação da fidelidade, como cargos que foram dados, né? Importantes. Né? Você tem, por exemplo, prefeito, governador biônico, que foram dados de prefeitura e governo dado para evangélicos. Então, pensando assim, em prefeitura de Carmo de Minas, nada contra Carmo de Minas, tá, gente? Nós estamos falando de prefeitura de capital, de estado com certa pujança e por aí vai. Parece que quando Freud para a sua pesquisa para analisar a psicologia das massas, né,
e é inspirado por Le Bon, parece que aquela escolha dele assim de ver que aonde que se manifestava melhor a psicologia das massas, né? Freud vai dizer que era no exército e na igreja. Então, esse fenômeno de manipulação das massas se dá melhor no exército, nas forças armadas e na igreja. E aí você começa a olhar essas similaridades e você vê que talvez tenha algum tipo de razão nessa percepção. No contexto evangélico, né? O que trouxe uma certa preocupação, né? E daí começaram a ver as reações mais contundentes, uma mobilização mais contundente. Esse evento é um evento assim, quando a gente pensa a Conferência do Nordeste, foi tão importante, a gente pensa assim, nossa, tem 50 mil evangélicos lá em Recife e tal, né, para ser tão importante assim. Não, a reunião das lideranças aqui é na casa dos 200, 250 pessoas no máximo. Mas a questão é quem estava lá, quem estava falando lá, e a reverberação do que estava sendo tratado lá. Então, essa conferência teve como tema Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Olha, os evangélicos na ponta, discutindo coisas que o país estava passando, que era a discussão do país. As reformas de base que o Jango queria fazer e tal, que estavam sendo aspirados, os evangélicos defendendo nos artigos, nos jornais institucionais, a reforma agrária. Tem vários artigos de pastores defendendo a reforma agrária, que o Estado promovesse a reforma agrária. Então, assim, esse ostracismo do pensamento, né, esse entrevamento do pensamento, é uma coisa posterior à ditadura civil-militar, né? Antes você tinha uma certa exposição maior. Olha os palestrantes que estavam lá, né, falando. Gilberto Freire, o teólogo Paul Tillich, que é um dos maiores teólogos do século XX, Celso Furtado, que nessa época dirigia a Sudene, e Paul Singer, entre outros. Assim, isso aí era quase que um encontro de notáveis, né, assim, vamos dizer, né? E nesse encontro eles estavam debatendo a realidade brasileira e as saídas para para a situação do país, né, como ele estava até aquele momento. O Richard Shaw era um missionário americano que foi talvez um dos primeiros missionários a serem expulsos do Brasil, justamente pelo compromisso dele com o que poderia se chamar de um evangelho social, né? Ele foi o professor de Rubem Alves, influenciou muito Rubem Alves. E influenciou Zwinglio Mota Dias, que foi o professor na FJF, falecido recentemente. O golpe antes do golpe, quando há uma perseguição, né, a gente vai ver isso mais um pouquinho mais para frente aqui. Uma das coisas que aconteceu foi a limpeza nos seminários. O Richard Shaw era professor no Seminário do Sul de Campinas, da Igreja Presbiteriana, e ele é afastado das suas funções. Rubem Alves também é afastado das suas funções. E o Shaw, ele tinha um método de ensino para os alunos que chegavam para o seminário, né? Ele falava assim, olha, nada de morar interno aqui não, vai morar na favela, com o povo. Para vocês saberem o que o povo está passando, quais são as aspirações, também os problemas que eles vivem. E uma turma dos alunos aceitou esse desafio do Richard Shaw. Assim,
constantemente uma parcela da turma aceitava o desafio. E esses que aceitaram o desafio tiveram uma outra visão de mundo, entendeu? Ou seja, ele estava revolucionando por dentro a igreja presbiteriana do Brasil. O Shaw, quando ele é defenestrado no seminário de Campinas, ele vai para o Nordeste e de lá a perseguição continua e ele é expulso do país. Era um cara muito fora da curva. Então, essa Conferência do Nordeste, ela teve a organização, o patrocínio, entre aspas, feito pela chamada Confederação Evangélica Brasileira, que foi formada em 1934, que tentava dar voz aos evangélicos, né? Logicamente, nem todos os grupos evangélicos participavam dessa confederação, mas ela era bem representativa. O único grupo, talvez, que não participasse, que tinha alguma importância, eram os batistas, para variar. Mas os batistas, esse assunto entra numa assembleia da convenção e acontece uma coisa bem interessante, porque o relator, para dar o parecer para o ingresso, aí já era o ingresso em 65, pós-golpe. Antes não queria participar. Aí quando dá o golpe na confederação, que faz uma limpa lá dentro, a gente vai ver isso aqui, quando há essa limpa, aí os batistas querem entrar. E tem um momento interessante que só o insider pega, porque o relator desse processo, do parecer, do GT que foi dar o parecer, na Assembleia da Convenção, era o pastor Elcio da Silva Lessa. O Lessa, o pastor Elcio, ele era um dos mais esquerdistas entre os batistas. E todo bom progressista nunca tem problema com o ecumenismo. Só que ele dá o parecer contrário. A questão é como é que o Elcio, tendo a cabeça que ele tinha, dá o parecer contrário a um movimento desse. É porque ele sabia que era para uma forma de apoio institucional, de renovação de apoio institucional ao golpe militar. E aí acontece um negócio na Assembleia. Coloca-se em votação o parecer. Empata. Mesmo número de votos a favor do parecer para não ingressar, teve também o mesmo número de votos contra o parecer, ou seja, querendo que a convenção ingressasse na Confederação Evangélica Brasileira. E teve uma outra votação, acho que o presidente não quis dar o voto de Minerva, teve uma outra votação e aí por 1 ou 2 votos passou para o parecer foi vencido, né? Então, Elcio da Silva Lessa é um excelente personagem desse pensamento progressista, consistente. Ele foi pastor de uma das igrejas mais importantes, no caso batista aqui do Rio de Janeiro, que era a Igreja Batista Curuçá, na Tijuca. Tinha sido missionário em Portugal. E o Elcio, isso aí eu ainda não tive acesso a esse documento, mas algumas fontes históricas da igreja me disseram que na época que houve o golpe, a igreja foi invadida por uma guarnição militar para procurar algum tipo de não é refugiado, né, mas algum fugitivo político, né? A igreja passou por esse tipo de transtorno, não num domingo, logicamente, mas num dia de semana, né? A mesma coisa que fizeram lá com Dom Helder Câmara, né? Querendo invadir a paróquia, aí sim, ele tinha recebido um rapaz que estava fugido da guarnição militar, ele acolhe o rapaz, e logo depois a guarnição bate na porta da casa paroquial,
E aí o tenente fala assim, eu sei que ele está aí, eu vou entrar. E o Dom Helder, na altura, a altura dele era moral, né? Ele fala assim, aqui o senhor não vai entrar. Tenente, na roda da vida, o senhor hoje está aqui em cima e ele está lá embaixo. Mas amanhã a roda vira, o senhor pode estar lá embaixo e ir lá em cima. O tenente olhou para ele, virou as costas e foi embora. Então, isso é a grandeza do Dom Helder, né? Dom Helder, que vai configurar também, vai participar de alguns momentos numa relação com os evangélicos, num seminário evangélico, a gente vai falar isso na terça-feira da semana que vem. Ele é escolhido como paraninfo de um curso de teologia evangélico. E ele vai e fala. E o órgão oficial da denominação publica a fala dele. E a partir daí, meus queridos e queridas, vira uma carnificina. Tá? E a fala dele não teve nada demais, tá, gente? Não falou de Maria, nada disso. A fala dele não teve nada demais. E a Confederação Evangélica Brasileira teve a sua aproximação com o CMI. Bom, até a ditadura militar, a Confederação funcionava mais ou menos direitinho. Aqui o CMI é o Conselho Mundial de Igrejas, tá? Conselho Mundial de Igrejas que tinha uma abertura ecumênica, que teve apoio, dava apoio à ênfase na liberdade. Conselho Mundial de Igrejas que financiou toda a estrutura para a produção do livro Brasil Nunca Mais. Eles é que financiaram. O Conselho Mundial de Igrejas que recepcionou vários desses, que abrigou vários desses que foram exilados por perseguição política. Eles foram alocados, assim, fizeram puxadinhos do Conselho Mundial de Igrejas para poder alocar esses líderes religiosos para que tivessem uma função e, logicamente, ter um sustento, tá? Que foi uma voz importante na questão da luta externa e de visualização externa dos horrores acontecidos na época da ditadura civil-militar no Brasil. A coisa mais perto disso aqui que nós tivemos no meio evangélico foi depois, nos anos 90, a chamada AEVB, a Associação Evangélica Brasileira, que coincidiu com o auge da figura do pastor Caio Fábio. Aí sim, a AEVB também tinha uma boa e grande representatividade no meio evangélico. Nem todos os grupos estavam lá, né? A Universal, por exemplo, queria estar, mas não podia estar, né? Até o pastor Caio Fábio fala que o Edi chamou ele para conversar e falou assim, quero entrar nisso daí. E o Caio falou, você não pode entrar, nós estamos fazendo isso aqui justamente para ser contra você. Então, não faz sentido você fazer parte. Isso aqui só surgiu por causa de você, como uma reação a vocês, da Universal. Então, tinha uma grande representatividade, mas assim, isso acabou no início dos anos 2000 e nunca mais foi recuperado. A SEB, ela tinha, para vocês terem uma ideia, uma abertura, uma questão mais social. Ela se envolveu, eu notei isso aqui para não esquecer, na campanha de alfabetização. Não sei se vocês lembram disso, mas até os anos 60, 70, 80, você tinha muito brasileiro. Nós temos bastante ainda, mas eram muitos mais que não eram nem alfabetizados. Então ela tem uma campanha nacional de alfabetização promovida pelo Ministério da Educação e Cultura em 63, que a SEB entra dando apoio e articulando com as igrejas, para as igrejas serem esses espaços também de alfabetização de adultos e tudo mais.
E a SEB, além de tudo que ela fazia, ela dava formação política para evangélicos. Então, precisava acabar com isso aqui. Tá? Senão, imagina se eles fazem uma formação política desde lá até agora. Nós nunca teríamos o derrotado com espaço para ser eleito. Entre os evangélicos, logicamente. Tá? Já o Conselho Mundial de Igrejas, né, ele foi formado em 48 em Amsterdã, e ele tinha uma abertura maior da visão, né, uma questão mais ecumênica e por aí mais. O que é que a SEB fazia? Né? Então, esse setor é que faz aquele congresso lá em Recife, a Conferência do Nordeste. Setor de responsabilidade social da igreja. É interessante a escolha dos termos, tá? Porque esses que estavam aqui circulando nesse setor eram intelectuais. Você tem ali do lado do Menezes Cortes uma rua do lado ali chamada Erasmo Braga. Erasmo Braga era um dos ícones da Confederação Evangélica Brasileira. Então, assim, eu nem sabia que Erasmo Braga era avenida, né? Era esse Erasmo Braga. E tampouco sabia que ali estava o prédio onde funcionava a SEB, que hoje é um escritório de advocacia trabalhista. Tá? Então, veja, responsabilidade social. Isso remete a um papel que a igreja, na concepção desses líderes, ela tinha que assumir, que antes era chamado de igreja e sociedade. Tá? Quais são os grandes nomes desse momento aqui? Né? Logicamente tinham outros, tá? Mas os grandes nomes desse setor aqui, dentro da Confederação Evangélica Brasileira, é Erasmo Braga, Jeter Ramalho e João Dias de Araújo. O reverendo João Dias de Araújo ele é perseguido também. Ele perde a cátedra de ética no Seminário Presbiteriano do Norte. Por quê? Porque ele era progressista. E estou usando esse termo aqui porque é um termo que todo mundo usa, tá? Eu detesto o termo progressista. Porque progressista também era o partido ex do Bolsonaro, Partido Progressista, PP. E uma coisa não conversa com a outra, entendeu? Então é um termo ruim, mas é um termo que foi popularizado, infelizmente. O que esse setor fazia? Então, eles produziam literatura e folhetos e outros materiais, e que essa literatura era fornecida para as igrejas para pautar, primeiro, a conscientização sobre os grandes temas nacionais que estavam aí, e também para gerar discussão sobre a participação da igreja e dos evangélicos nesses grandes temas. O que a igreja podia fazer, porque era a responsabilidade dela? O que ela podia fazer em relação a esses temas? Quais eram as ações ou as sugestões para o governo e as ações que ela podia empreender? E nesse sentido, a Confederação Evangélica Brasileira, através do seu SRSI, estimulava o engajamento político e social dos crentes. No melhor sentido da palavra, estava desenvolvendo cidadania entre os evangélicos. E mais, essas abordagens que vinham pela Confederação Evangélica Brasileira, elas reverberavam em literaturas que essas igrejas produziam, as demais igrejas. Então, a Igreja Metodista tinha lá, como eu falei, a Cruz de Malta, como uma revista para jovens. Então, alguns desses assuntos que estavam colocados na SEB, eles reverberavam a temática, às vezes vinha, assim, pega o texto e joga lá, às vezes vinha e pegava a temática, dava para um pastor da denominação para escrever sobre aquela temática. Então, de qualquer forma, a temática estava sendo reverberada entre as diferentes comunidades de fé e diferentes igrejas, tá? Isso aconteceu também entre os batistas.
Se você pegar as revistas dos batistas para a juventude, os caras estão discutindo os temas que ninguém... É proibido falar em igreja batista hoje. Estavam discutindo isso antes da ditadura e continuaram discutindo depois da ditadura. É interessante porque se perdeu isso hoje, né? Tem discussões lá já sobre eutanásia. Tem o Antônio Cícero que fez eutanásia agora há pouco. Aí tem essa discussão lá nos anos 70, por exemplo. Você tem materiais que vão reportar a uma incômoda herança, né? Porque parte desses grupos, que são grupos, vamos dizer assim, mais ligados a uma tradição arminiana, em que as pessoas deveriam exercer ou deveriam ter um livre-arbítrio para escolher se querem ser de uma coisa ou de outra, se querem aderir a uma fé evangélica ou não. Esses grupos, como batistas, metodistas e mais alguns outros, assembleianos, eles têm um foco muito grande nos avivamentos, né? E aí, quando você vai pegar os avivalistas, você vai ver lá um dos maiores avivalistas que teve, chamado George Whitefield, que é destinado, Campo Branco é uma figura bíblica, né? Jesus fala que os campos estão prontos, brancos para a colheita, prontos para a colheita. Então, o George Whitefield vai dizer, por exemplo, que a escravidão foi uma bênção para os escravos, porque assim eles puderam ter contato com o Evangelho de Jesus. E foi uma bênção para os senhores escravos, porque assim eles puderam manter a economia do país. Então, veja, isso é um cara que pregava uma devoção absoluta a Deus para milhares de pessoas. Numa época que não tinha trio elétrico, tá? Era no gogó. Como é que eles faziam isso, eu não tenho a menor ideia, mas o fato é que eles faziam. Se tinha alguém repassando no meio do caminho, qual a estratégia que usavam, se era uma montanha com uma baixada, se esperavam o vento correr em direção ao povo enquanto ele está aqui, eu não sei como é que era. Só sei que a história narra que eles pregavam para milhares de pessoas. Então veja, até mesmo essa exposição de gente como de ícones mais contemporâneo, mas um pouco mais perto da gente, isso estava sendo feito, né? O que denota vamos dizer assim, um efeito corolário dessa abertura produzida pelo SRSI. No contexto evangélico, né? Como é que se dava antes do golpe, né? Tinha uma ambiência às ações, né? Havia uma abertura para a discussão dos problemas nacionais nos órgãos oficiais. É o que eu falei agora há pouco. Você tem gente falando contra a reforma agrária, gente falando a favor da reforma agrária, gente falando contra a aproximação com a China, gente falando a favor da aproximação com a China. Você tem esse tipo de manifestação que não é unívoca, pelo contrário, e que respeitava essa realidade multifacetada dos evangélicos e também das próprias denominações evangélicas, que elas não são unívocas também. Tá? Além disso, tem a presença de evangélicos nas lutas sociais, né? Francisco Julião, das Ligas Camponesas, lá em Pernambuco, ele vai dizer que ele gostava quando os evangélicos chegavam, né? Porque eles iam cantando os hinos, né? E os pastores tinham uma leitura uma leitura com uma radicalidade teológica na luta pela terra.
E aí está um gap, né? Porque esses pastores, a maior parte da Assembleia de Deus, não todos, mas a maior parte, eles estavam lendo o Primeiro Testamento, né? O que os evangélicos chamam de Velho Testamento, que é o testamento usado hoje para ter o domínio. Só que a leitura aqui era a leitura pelo lado do oprimido. Não para oprimir, mas para libertar. E até a Francis Julião gostava disso. Ele se admirava da forma como eles liam e instruíam o povo sobre a radicalidade da terra, né? Então, logicamente, o Primeiro Testamento ele se presta para esse tipo de leitura, tá? O ano do jubileu, por exemplo, o 50º ano, tudo que foi feito com aquelas terras era anulado e voltava para a família de origem. Logicamente, para os judeus pararam de fazer isso, né? Mas, em tese, a lei mandava fazer esse tipo de coisa, né? O próprio Êxodo era uma fonte de inspiração para eles. Aqui no Rio, isso está nos documentos do SNI. A Igreja Batista Monte Tabor, lá em Campo Grande, na estrada do Mato Alto, se não estou enganado. Ou é Mato Alto ou Monteiro, é uma das duas. Mato Alto. É uma das igrejas que tem maior terreno, área física, que eu conheço aqui no Rio de Janeiro. Você vê, assim, a entrada é uma entrada grande até, mas assim, vai se desdobrando para trás. Tá? Mato Alto? Obrigado, Heitor. Na Igreja Batista Monte Tabor, ela recebeu no seu espaço, na época da ditadura militar, uma reunião de trabalhadores rurais naquele clima de querer exigir a reforma agrária. Então, você tem uma igreja batista que acolhe esses trabalhadores rurais para poder discutir a questão da reforma agrária. Nem preciso dizer que hoje não tem nada a ver com isso na igreja, né? A igreja lá, a liderança. Uma vez eu conversando com o pastor que está lá, ele falou assim, ele me mostrou a área da igreja lá atrás, que eu não conhecia, grande pra caramba. Eles têm acho que 2 ou 3 campos para trás. E aí, campo de futebol oficial, tá, gente? Então, assim, você vai. E não tem gente para jogar 3 campos ao mesmo tempo, 2 campos, sabe como está? Então, assim, não tem. E aí, ele comentou comigo que ainda bem que o governo do PT saiu, porque tinha um grupo do MST que estava tentando invadir o terreno da igreja lá atrás, né? E eu pensando assim, poxa, por que esse pastor não tomou a frente e já não fatiou o terreno, a última parte do terreno, para o pessoal do MST morar, né? Porque não vai usar mesmo aquela parte. Quase não usa, fica parado, né? Não, mas veja, se fosse lá atrás, talvez fizesse esse movimento, quem sabe, não sei, mas talvez tivesse uma abertura um pouquinho maior. Mas agora, abertura nenhuma, né? Bom, vamos seguir. Então, o golpe antes do golpe no meio evangélico. A gente falou um pouquinho rapidamente sobre o Sodré, na questão do exército, só para dar uma visão do que está acontecendo lá também. Isso aconteceu em vários segmentos da sociedade, tá? Mas o que é significativo aqui, primeiro, as mudanças na Confederação Evangélica Brasileira. Então, aquele grupo de notáveis que estava lá no SR e SI, no setor de responsabilidade social da igreja, eles são afastados antes do golpe. E são substituídos por um outro grupo, com uma limitação muito grande e também com uma perspectiva totalmente diferente desse primeiro grupo que estava lá. A direção da Confederação Evangélica também é afastada, é substituída por um outro líder. E, posteriormente, a sede da Confederação é invadida pelos militares que fazem um arresto de vários documentos. Tá?
para a análise deles. Essa é uma pesquisa que eu não fiz ainda, me deu uma história aqui agora, que é pesquisar no SNI os documentos da Confederação Evangélica Brasileira. Tá? Essa eu não fiz ainda. Você pode até fazer também, deve ter alguma coisa lá. As mudanças de redatores informativos nacionais oficiais. Então, assim, você tem a mudança do redator do estandarte, que é da Igreja Presbiteriana Independente. A IPI é um racha, uma cisão da IPB. Que tinha aqui era a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. No início do século XX, volta dos anos 20 mais ou menos, houve um racha entre os presbiterianos. E aí surge a Igreja Presbiteriana Independente. Qual era o motivo do racha? Duas coisas. Primeiro, maçonaria. A turma independente não aceitava a maçonaria. Então, eu dei muita risada porque eu via alguns maçons criticando o Lula, dizendo que ele era um demônio, um capeta, e eu falei assim, deixa, uma hora dessa, e aí aparece o Bolsonaro numa loja maçônica, aí a igreja se volta contra isso, porque há uma herança antimaçônica no meio da igreja evangélica. E aí, assim, não importa se é aquilo ou se não é, o que importa é que existe esse ranço antimaçônico, tá? Ao mesmo tempo que tem líderes que estão na maçonaria, tem uma parcela grande da igreja evangélica que não aceita a maçonaria. Acha que aquilo lá é uma espécie de culto ao diabo, tá? Como é que ele chega a essa conclusão se ninguém sabe o que acontece lá dentro, em tese, né? Aquele famoso instrumento de colocar medo em todo mundo. Tá? No caso da IPB também houve uma mudança. E nos batistas, na semana que acontece, o domingo anterior é o pastor Almir Gonçalves, o redator. No domingo seguinte, que é o golpe, já é o pastor José dos Reis Pereira, o redator. Então, assim, tem lá o texto do pastor Almir dizendo que estava já pensando em sair e tal, né? Cansado, precisando dedicar mais à igreja, que o João Batista dava um trabalho para ele e tal. Mas, assim, saísse um mês antes, né? Um mês depois, um ano antes, um ano depois, uma semana, né? É bem significativo isso, né? A perseguição aos professores dos seminários, né? Então, houve perseguições no meio batista, menos, no primeiro momento. A perseguição no meio batista vai ser na década de 80. É quando o Brasil começa a democratizar, os batistas começam a ditatorializar de vez, tá? Mas a perseguição aconteceu especialmente no seminário da Igreja Presbiteriana Independente, da Igreja Presbiteriana no Brasil e também no Instituto Metodista Superior, né? Esse aqui, no caso, é fortemente alimentado pela questão do paraninfo Dom Helder Câmara, né? E também porque o orador da turma que formou tinha sido preso por causa de uma passeata. Então, isso gerou para os conservadores um certo celeuma, tá? Isso aqui, no caso do IMS, foi um pouco depois do golpe, tá? E o exílio de lideranças, né? Exílio no sentido metafórico, que você não dá mais voz para aquele líder, né? O fato é que acontece. E também o exílio literal, né? Líderes tiveram que sair do país por conta do movimento de entrega, de denuncismo, de lideranças maiores das denominações. Existe um caso bem sintomático, que foi quem denunciou o Nivaldo Padilha. O Nivaldo descobriu que foi denunciado por pastor metodista na tortura, sendo torturado.
O torturador disse para ele, o testemunho dele está no Memórias Ecumênicas Protestantes, organizado pelo Zwinglio Mota Dias. O professor Zwinglio é aquele que foi aluno do Rubem Alves, que foi aluno do Richard Shaw, que era da igreja presbiteriana e que foi expulso do seminário como aluno, como os alunos mais ligados a Rubem Alves e Richard Shaw, que teve que ir para a Alemanha, numa parceria, no apoio do Conselho Mundial de Igrejas, cujo irmão Ivan Mota Dias, até hoje, é um retratinho dos desaparecidos políticos. Não se tem notícia sobre ele, mas sabe-se que foi pego pelos órgãos de repressão. E as violências são muitas, né? Então, a mãe do Zwinglio, que é uma senhora de uma igreja presbiteriana no interior de Minas, quando o filho sumiu, ou foi sumido, né? E quando o pastor, filho pastor, Zwinglio, que era pastor aqui na região da Penha, foi preso, a mãe do Zwinglio ouviu na igreja dela assim: se está preso, que coisa boa não fez. Então as formas de violência são as mais diversas, né? Inclusive com uma doce senhora como a mãe do Zwinglio e do Ivan. Né? Isso eu ouvi ele falando. Né? E o Anivaldo, então, quando estava sendo torturado, você é comunista? Ele falou: eu não sou comunista. Você é comunista? Eu não sou comunista. Você acredita em quem? Em você ou no seu pastor que te dedurou? Aí ele... E aí tem dois irmãos, o bispo Sucasas e o pastor Sucasas, que era o irmão dele, que foram assim, eles foram até o DOI-CODE, sentaram com os generais e tal, e falaram assim: estamos aqui para cooperar com vocês. E fizeram uma listinha similar à que Bolsonaro teria recebido de um pastor que nunca se sabe se ele é batista ou presbiteriano, porque uma hora está num lugar, outra hora está no outro, que em novembro de 2018, após Bolsonaro ser eleito, ele sai de São Paulo, vem aqui na casa do Bolsonaro, lá no Vivendas da Barra, e entrega para ele, ou teria entregue para ele, uma relação de pastores comunistas. Tá? A prática não se perde, tá, gente? Você fez escola. E eu sei de alguns que estão nessa lista. Né? Então, no artigo que o senhor localizou pelo seu esforço, né, e que eu mandei para a Casa Disso para divulgar para vocês, tem 2 artigos que eu mandei que tem 3 autores. O único que eu não tenho certeza que está nessa lista sou eu. Os outros 2 estão. Tá? A lista do Bolsonaro, não é lá de trás, tá? Bom, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Então, assim, como é que se dá o trabalho engendrado, né? Espera aí, gente. Espera aí que eu tenho umas anotações aqui que eu preciso falar para vocês. Né? Então, vamos lá. Valdo César, que é um daqueles nomes lá da Confederação Evangélica, do SRSI, ele é expulso como professor do Bennett em 62. Há uma mudança radical no Bennett aqui no Rio de Janeiro, que nem mais é Bennett, né? Mas há uma mudança radical, que é um golpe antes do golpe. Eles foram limpando as instituições dos professores. Recentemente eu tive no Simpro, porque um amigo foi homenageado pelo Sindicato dos Professores, e estava vendo o relato de alguns professores, e eles estavam falando que eles foram expulsos de um colégio católico. Davam aula lá e foram expulsos porque foram denunciados como comunistas.
E tinha lá os casos de professores, esses caras foram depois professores da UFRJ, quando houve a anistia, né, eles retornam, conquistam os espaços, retomam a sua vida, mas eles foram prejudicados lá atrás, né? Aquele lance que eu falei do IMS, então foi já na virada perto da instituição do AI-5, né? Assim como também aconteceu no meio batista um movimento de protesto, mas entre os alunos. A turma de 68 do Seminário Batista do Sul e do Seminário Batista do Norte, que eram os dois principais, eles lutaram para que a turma tivesse como patrono Martin Luther King Jr. E isso deu Martin Luther King Jr. foi patrono. Só que isso, assim, gerou uma queimação desses discentes todos no meio da nação, entendeu? Porque teve muita briga para conseguir valer a escolha do corpo discente. Naquele ano, Luther King tinha sido morto, né, assassinado. Eu falei... no Estandarte, que é o órgão da IPI, o jornal da IPI, em 63 começa a vigorar uma censura política. E também, em 63, eles fazem um texto de repulsa ao setor de responsabilidade social da igreja. Então, veja, tudo antes do golpe acontecendo, e algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo ou um pouco antes desse movimento de maior intensificação do golpe, que foi o AI-5, né? Na IPI, na primeira quinzena de março de 64, eles começam a dizer assim: não toleraremos nos órgãos oficiais marxismo nas nossas igrejas. Primeira quinzena de março, ou seja, o golpe está para acontecer. Eles estão reverberando quando fazem o editorial aplaudindo o golpe, diz assim: governa agora o Marechal Humberto Castelo Branco. A nossa posição de evangélicos que respeitemos a autoridade constituída. Mas o Jango não era autoridade constituída? Não merece respeito? Então, aquele negócio teve o golpe da Dilma. Vai lá, Temer que falou que foi golpe, tá? A palavra dele, não é minha. O Temer, Michel Temer falou no Roda Viva. Até o jornalista falou assim: golpe? Não é isso. É outra. Aí ele tenta voltar, mas não teve jeito mais. Aí foi. Então, ele mesmo cometeu esse ato falho de dizer que foi golpe. Então, quando há o golpe, qual que é o discurso nas igrejas? Vamos respeitar a autoridade constituída, que é o presidente Michel Temer. Mas e a Dilma Rousseff? Não é para respeitar também? Então, veja, assim, é sempre um rebatismo dos termos, né? No Brasil Presbiteriano, que é o jornal da IPB, em maio de 64, há um artigo lá especificamente escrito por um pastor, um reverendo presbiteriano, que diz assim: você tem que escolher igreja ou ideologia vermelha, Cristo ou Belial. Belial é um termo bíblico para uma coisa, para o caramunhão, né? E aí ele termina dizendo assim: é preciso o expurgo, ou seja, expulsar aqueles que não concordavam com essa nova ênfase à direita e a favor da ditadura, né? Os metodistas, que foram um pouquinho mais brandos, porque assim, eles publicam em junho de 64, no jornal deles, que é o Expositor Cristão. Em junho eles publicam
um telegrama de felicitação, apoio ao general Castelo Branco. Mas o telegrama foi feito lá em março. Mas eles publicam somente em junho, ou seja, segura um pouco para ver o que acontecer, para depois... Pois é, vai que há um negócio, um retorno, né, uma revisão, uma coisa assim, né? Um outro exemplo do trabalho engendrado, né? Ó, Assembleia da Convenção Batista Brasileira, 29 de janeiro de 64. A Assembleia foi feita em Recife. Um dos oradores da Assembleia era o pastor José dos Reis Pereira. No auditório, sentado, no dia que o Reis Pereira estava pregando, estava o governador Miguel Arraes. Qual foi o tema da pregação do pastor Pereira, José Pereira? A nossa mensagem na atual conjuntura brasileira. E o que é que ele diz? Que a campanha nacional de evangelização que estava sendo lançada naquele ano era a última oportunidade de salvar o Brasil. Salvar de o quê? De quem? Então veja assim, que há toda uma construção, tá, gente? Isso aí não foi algo assim que o militar botou o fuzil, a baioneta lá no pescoço do pastor e falou assim, escreve aí apoiando a gente. Não, esses caras estão participando desse processo de construção golpista e não foi de uma hora para outra. Isso já vem sendo engendrado ao longo de algum tempo, né? Algumas denominações entraram mais tarde, outros entraram mais cedo, mas, de qualquer forma, esse modelo foi intensificado, e eu quero que vocês guardem bem isso, muito depois, assim, muito fortemente após a Conferência do Nordeste. Ali o pessoal que é conservador de direita falou assim, opa, ou a gente faz alguma coisa agora, ou não tem volta. Seja lá que volta seja essa, tá? E aí começa então esse engendramento todo, né? E aí nós temos como resultado o que aconteceu. E, para terminar, só para vocês terem uma ideia, né? Assim, quais são os ecos do golpe, né? Então, no meio religioso, se alguém não era benquisto, ele se tornou herege por ser progressista, né? Então, aquela ideia maniqueísta de ou você é cristão, ou você é comunista, ou você é cristão, ou você é progressista, ou você é cristão, ou você é socialista, você não pode ser cristão, não pode ser outra coisa além de capitalista para ser cristão. Essa é a ideia. A segunda coisa, então, quem professava algo diferente era tido como herege. E a outra coisa, quando o cara era um cara assim, que era assim, poxa, eu gosto tanto dele, mas ele está do lado de lá, então chamavam essa turma de inocentes úteis. Então, eu vou dizer para vocês assim, a minha experiência pessoal recentemente, tá? 2 pessoas no meu círculo de amizades. Os 2 usando a expressão inocente útil. Sérgio, você é um inocente útil para o PT. Um deles é um pesquisador de esquerda. E o outro é um militar da reserva, alta patente. Porque quem sabe lidar e ler a política são eles 2. E, logicamente, que tem alguns interesses impublicáveis por trás dessas falas, né? Mas isso não me cabe ir atrás nem discutir.
Então, veja, esses modos de classificação continuam valendo, né? Eles foram implantados nessa época da ditadura civil-militar e eles continuam sendo empregados na igreja hoje. Se alguém já tinha uma birra comigo, eu sou herege para essa pessoa. Se alguém me queria bem, eu sou inocente útil. E assim com outros colegas que defenderam uma posição diferente da vigente que apoiava o Bolsonaro. Mesma coisa lá atrás. Aqueles que não apoiaram os militares eram tidos como hereges, e quando se gostava da pessoa, não, fulano está no lugar errado, na posição errada. É um inocente útil. Então, as mesmas classificações estão sendo rebobinadas hoje. Então, é isso, gente. Eu paro por aqui e quero falar duas coisas com vocês. Primeiro, tem esse livrinho aqui, eu pedi para o João saber se eu podia fazer esse anúncio, né? Ele foi lançado aqui na Casa Dirce, há um tempo atrás. Tem até o vídeo de lançamento com a Tainá, né, com a Adaíra aqui no meio, o João estava aqui sentado e tal. Se você quiser adquirir, A Noiva Sob o Véu, Novos Olhares sobre a Participação das Igrejas Evangélicas nas Eleições de 2022, tem vários capítulos com textos de diferentes pesquisadores. Na editora, no site está 65, mais despesa de envio, aqui comigo é 50, tá? Então, se você quiser, é só falar. Ninguém é obrigado a comprar nada, tá, gente? Aliás, na igreja eu falo isso para as pessoas, você nem é obrigado a dar dízimo, não, né? É bom que você dê o dízimo, mas não é obrigado a fazer porcaria nenhuma. A segunda coisa é abrir, então, para alguma pergunta que vocês tenham, né? E aí a gente poder tentar, se for possível. Eu tenho. Eu acredito que toda manipulação ela tem uma origem. E aí a pergunta é qual seria a origem dessa manipulação nos evangélicos, né, que aconteceram no período próximo à ditadura e também no período próximo do nosso tempo, né? Aliás, desse tempo, inclusive. Se tem um estudo já sobre essa origem, se ela tem muito a ver com as empresas do negócio rural, né? Ou se tem influência estadunidense, né? São as duas coisas. Boa pergunta, Heitor. Assim, parece-me que o que está mais assentado é a influência estadunidense, especialmente pela política de Estado, da Secretaria de Estado norte-americana, né? Que não queria que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. Veja, se ia se tornar ou não é uma outra conversa, mas é interessante que essa história volta de novo com o Bolsonaro, né? Querem transformar, só que agora mudou, né? Querem transformar o Brasil numa Venezuela, né? Esqueceram um pouco de Cuba, né, agora. Mas, assim, isso tem muito a ver com a política de Estado, né? Uma das coisas que o João César falou, e eu acho que é importante que ele assinalou, é que um dos movimentos da Secretaria de Estado norte-americana nos anos 70, juntamente com o Vaticano, com João Paulo II, foi o movimento de desmobilizar a teologia da libertação aqui no Brasil. Especialmente no Brasil. Não só no Brasil, mas especialmente aqui. E, logicamente, enquanto os seus arautos estiveram falando sobre ela continuou. Mas ela foi perdendo a sua força. Vou dar um exemplo disso. Em 2014, na Revista Eclesiástica Brasileira, chamada REB, a famosa REB, você tem um embate ao longo do ano entre Leonardo Boff e Clodovis Boff. Sai um número, uma edição, tá o Clodovis falando uma coisa, daqui a pouco vem Leonardo na outra edição, rebatendo o Clodovis. Aí vem na outra edição, o Clodovis rebatendo o Leonardo. Os irmãos se rasgando academicamente na REB. E qual que era a tese ali? O Clodovis esboçando uma aproximação das ideias do cardeal Ratzinger.
o Ratzinger, né? E o Leonardo pasmo. Como que você, um daqueles que foram ideais da teologia da libertação, tá dando corda para isso daí? Então, o teor da conversa deles é essa, né? E o Leonardo falou, não, nós estamos numa outra... Ele, não, primeiramente tem que ser como o Papa falou, tem falado. Ele falou, não é isso. Então, veja, quando você pega as grandes figuras desse movimento sendo desplugadas da teologia da libertação, algumas grandes figuras, outras indo a óbito por causa do tempo, da velhice, alguns sendo mortos, né, também. Você tem, assim, um esfarelamento dessa teologia, né? E isso é uma influência estadunidense. Então, por exemplo, no dia do golpe militar, você tinha uma esquadra americana com portas-aviões aqui na Baía de Guanabara. Aquele livro, O Governo João Goulart, fala sobre isso. No dia da votação do impeachment da Dilma, tinha uma esquadra americana na Baía de Guanabara. Essas coisas não são por acaso. Eles não marcaram esse militar para aquele... estávamos passando por aqui e resolvemos visitar o Rio de Janeiro. Né? Isso não é por acaso. Acabou nossa provisão no navio, nós precisamos comprar víveres para continuar a viagem. Isso não é por acaso. Então, o que se tem assentado é essa participação estadunidense, inclusive com o fomento e o impacto com lideranças evangélicas, né? Você tem alguns desses pastores indo aos Estados Unidos, né, constantemente nesse período, tendo contato com lideranças de lá, tendo contato com lideranças americanas que vinham para cá e por aí vai. A questão do agro, eu não sei se eles estavam tão... O agro, que é pop, né, hoje, eu não sei se estavam tão bem organizados assim nessa época para... E também não sei se tinham tanta interferência da igreja evangélica aí, primeiramente falando, tá? Assim, isso aí eu já não sei, nem se tem pesquisa sobre isso, tá? Você fala de uma violagem de fundos, né? Ofende o agro. Sim. Então, assim, eu não sei, aí que tá, eu não sei se tinha uma organização tão grande deles naquela época, hoje com certeza. A ponto de fazer essa interferência no meio evangélico, assim, né? Aí tem que ver se tem pesquisa sobre isso, eu desconheço, tá? Pode ser até que tenha, mas eu desconheço. Imagina, então. Alguma outra pergunta? Então tá, gente. Dia 12, terça-feira que vem a gente se vê. Tem uma de descanso e na outra a gente volta aí, tá bom? Obrigado pela escuta de vocês, viu?